Código Penal Militar, Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, do artigo 10 ao 28. Crimes militares em tempo de guerra, artigo 10. Consideram-se crimes militares em tempo de guerra, inciso 1, os especialmente previstos neste Código para o tempo de guerra, inciso 2, os crimes militares previstos para o tempo de paz. Inciso 3. Os crimes previstos neste Código, embora também o sejam, com igual definição na lei penal comum ou especial, quando praticados qualquer que seja o agente. A linha A, em território nacional ou estrangeiro, militarmente ocupado. A linha B, em qualquer lugar, se comprometem ou podem comprometer a preparação, a eficiência ou as operações militares, ou, de qualquer outra forma, atentam contra a segurança externa do país ou podem expô-la a perigo. Inciso 4. Os crimes definidos na lei penal comum ou especial, embora não previstos neste Código, quando praticados em zona de efetivas operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado. Militares estrangeiros. Artigo 11. Os militares estrangeiros, quando em comissão ou em estágio em instituições militares, ficam sujeitos à lei penal militar brasileira, ressalvado o disposto em tratados ou convenções internacionais. Redação dada pela Lei nº 14.688 de 2023. Equiparação a militar da ativa. Artigo 12. O militar da ativa ou reformado, quando empregado na administração militar, equipara-se ao militar da ativa para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar. Redação dada pela Lei nº 14.688 de 2023. Militar da reserva ou reformado. Artigo 13. O militar da reserva ou reformado conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou da graduação, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar. Defeito de incorporação ou de matrícula. Artigo 14. O defeito do ato de incorporação ou de matrícula não exclui a aplicação da Lei Penal Militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. Redação dada pela Lei nº 14.688 de 2023. Tempo de guerra. Artigo 15. O tempo de guerra, para os efeitos da aplicação da Lei Penal Militar, começa com a declaração ou o reconhecimento do estado de guerra, ou com o decreto de mobilização, se nele estiver compreendido aquele reconhecimento, e termina quando ordenada a cessação das hostilidades. Contagem de prazo. Artigo 16. No cômputo dos prazos, inclui-se o dia do começo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Legislação especial. Salário mínimo. Artigo 17. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei penal militar especial, se esta não dispõe de modo diverso. Para os efeitos penais, o salário mínimo é o maior mensal vigente no país ao tempo da sentença. Crimes praticados em prejuízo de país aliado. Artigo 18. Ficam sujeitos às disposições deste Código os crimes praticados em prejuízo de país em guerra contra país inimigo do Brasil. Inciso 1. Se o crime é praticado por brasileiro. Inciso 2. Se o crime é praticado no território nacional ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por força brasileira, qualquer que seja o agente. Infrações disciplinares. Artigo 19. Este Código não compreende as infrações dos regulamentos disciplinares. Crimes praticados em tempo de guerra. Artigo 20. Aos crimes praticados em tempo de guerra, salvo disposição especial, aplicam-se as penas combinadas para o tempo de paz, com um aumento de 1/3. Assemelhado. Artigo 21. Revogado pela Lei nº 14.688 de 2023. Pessoa considerada militar. Artigo 22. É militar, para o efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que em tempo de paz ou de guerra seja incorporada às instituições militares ou nelas matriculada para servir em posto ou em graduação,
ou em regime de sujeição à disciplina militar. Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023. Equiparação a comandante. Artigo 23. Equipara-se ao comandante, para o efeito da aplicação da Lei Penal Militar, toda autoridade com função de direção. Conceito de superior. Artigo 24. Considera-se superior, para fins de aplicação da Lei Penal Militar, redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023, inciso 1, o militar que ocupa nível hierárquico, posto ou graduação superiores, conforme a antiguidade, nos termos da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, e de leis das unidades da Federação que regulam o regime jurídico de seus militares, incluído pela Lei nº 14.688, de 2023. Inciso 2. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, incluído pela Lei nº 14.688, de 2023. Parágrafo único. O militar sobre o qual se exerce autoridade nas condições descritas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo é considerado inferior hierárquico para fins de aplicação da Lei Penal Militar, incluído pela Lei nº 14.688, de 2023. Crime praticado em presença do inimigo. Artigo 25. Diz-se crime praticado em presença do inimigo quando o fato ocorre em zona de efetivas operações militares ou na iminência ou em situação de hostilidade. Referência a brasileiro ou a nacional. Artigo 26. Quando a Lei Penal Militar se refere a brasileiro ou a nacional, compreende as pessoas enumeradas como brasileiros na Constituição do Brasil. Estrangeiros. Parágrafo único. Para os efeitos da Lei Penal Militar, são considerados estrangeiros os apátridas e os brasileiros que perderam a nacionalidade. Servidores da Justiça Militar. Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023. Artigo 27. Para o efeito da aplicação deste Código, consideram-se servidores da Justiça Militar os juízes, os servidores públicos e os auxiliares da Justiça Militar. Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023. Casos de prevalência do Código Penal Militar. Artigo 28. Os crimes contra a segurança externa do país ou contra as instituições militares, definidos neste Código, excluem os da mesma natureza definidos em outras leis. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Thomas A. Edison.